Olá, queridos amigos, queridas amigas, dando continuidade aí ao nosso tema, salário e remuneração. Hoje nós vamos falar sobre remuneração. Antes de adentrar ao tema da remuneração, na aula anterior nós ficamos faltando falar sobre o artigo 458 e seus parágrafos. No artigo 458, onde nós tratamos da questão do salário-utilidade, importante falar sobre o parágrafo 3º e 4º, quando nós tratamos a respeito da habitação e da alimentação, quando fornecidas como salário-utilidade. Quando a alimentação e a habitação elas são fornecidas como salário-utilidade, logicamente que a legislação traz um limite desse fornecimento. Por que um limite? A habitação ela não pode ser superior a 25% do salário contratual daquele reclamante. E a alimentação também não pode ser superior a 20% daquele salário contribuição. Isso tudo porque, se de repente a empresa tem algum convênio interessante com um hotel ou então com um restaurante, faz com que ele tenha muito interesse em fornecer muitas vezes a habitação e a alimentação como grande parte do salário. Então, para impedir essas fraudes, para impedir que essa situação também aconteça, a legislação vem e coloca um limite. Nunca é demais também entender que o empregado ele precisa da sua verba de forma livre para que ele possa gastar da forma como ele melhor desejar, tá certo? Então ele não pode receber o salário exclusivamente como salário utilidade. Então a legislação sempre vem colocando um limite para isso, tá legal? Então a grande parte do valor, né, grande parte desse valor recebido pelo empregado tem que ser de forma livre a ponto dele poder gastar com a sua família, com as suas escolhas e não simplesmente com habitação e alimentação fornecidos pela empresa. Tudo bem? Então isso está lá previsto no artigo 458, parágrafo 3º da nossa CLT e é importante que vocês façam a leitura para poder entender melhor todo esse nosso raciocínio, tá legal? Da mesma forma, nós temos o parágrafo 4º, que ele fala o seguinte: quando a habitação ela é coletiva, como que eu faço o cálculo desse salário utilidade, né? Para saber quanto que cada membro daquela república, né? Eles estão tendo como salário habitação. Aí nós fazemos um simples cálculo, nós verificamos quantas pessoas estão dentro daquela república, dentro daquela habitação e dividimos o valor de forma proporcional, a ponto de depois eu conseguir saber quantos por cento que está refletindo então no salário de cada indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então, finalizando essa parte do salário, nós vimos o que é salário, vimos o que é salário utilidade, o que pode ser então integrado ao salário, o que não integra o salário e também aquilo que pode ser descontado pelo empregador ou não, tá certo? Quando é fornecido de forma habitual e também de forma gratuita, nós sabemos que integra o salário. Agora, quando é fornecido de forma periódica, ou então quando o empregador desconta do salário do empregado alguma porcentagem daquilo que está sendo fornecido, não integra o salário. E aí o conceito do que integra ou não integra o salário é importante nós entendermos por quê? Porque tudo aquilo que integra o salário vai refletir nas demais verbas trabalhistas, como 13º, como férias, como INSS, fundo de garantia e aviso prévio. Então é importantíssimo nós entendermos o conceito daquilo que integra ou não o salário do empregado. Tudo bem? Então não deixem de aprofundar o estudo de vocês no artigo 457 da nossa CLT. Tá bem? Isso é importantíssimo para que a gente possa então desenvolver o nosso raciocínio daqui para frente.
Eu fiz aí um quadro de resumo para vocês, aquilo que é considerado somente salário em dinheiro ou salário utilidade e aquilo que é indenizatório. Quando é indenizatório, não reflete em nenhuma das verbas trabalhistas. Tudo bem? Vamos então agora, pessoal, adentrar no conceito de remuneração. Nós falamos que o salário é aquilo que é pago diretamente pelo empregador, como uma contraprestação pelo serviço feito pelo empregado. Aquele serviço realizado durante todo o mês pelo empregado, há uma contraprestação financeira por parte do empregador. E essa contraprestação paga então pelo empregador pode ser tanto em espécie quanto em utilidade. Esse é o conceito então de salário que nós temos. Aquele valor destinado às verbas, aquele valor destinado ao empregado para custeio das suas necessidades básicas e vitais e da sua família. Tá legal? Agora, a remuneração, nós temos que entender que é aquilo que não é pago pelo empregador. A remuneração integra também aquelas gorjetas que são pagas por terceiros, aqueles valores que são pagos diretamente por terceiros. Então, o que é a remuneração? A remuneração é aquela prestação paga tanto pelo empregador quanto por terceiros. Então, quando eu tenho a somatória disso, aquilo que é pago pelo empregador mais aquilo que é pago por terceiros estranhos à relação contratual, isso somado, temos então o conceito da remuneração. Tudo bem? Então vejam, o conceito disso está lá na nossa CLT também. É importante que vocês façam a leitura, que vocês vão encontrar no artigo 457 mesmo, entendendo o que é o conceito da remuneração. Nós sabemos que o salário, então, é a contraprestação paga pelo empregador. E já a gorjeta é aquilo pago por terceiros. E gorjeta, pessoal, nós sabemos que ela pode vir discriminada também numa conta de serviço, quando nós pagamos, por exemplo, dentro de um restaurante, você chega para jantar com seu namorado, com a sua namorada, e quando você vai pagar a conta, né, tem sempre lá ao final aqueles 10% do garçom, famoso 10%. Este 10% nós sabemos que pelo Código do Consumidor isso não é obrigatório. É pago como uma recompensa por parte do consumidor aquele serviço que foi bem prestado no estabelecimento. Então você paga voluntariamente, não é obrigatório. Mas esse pagamento dos 10%, ele é destinado ao empregador? Não. Como nós já sabemos, esses 10% são destinados a quem? Ao garçom. Genericamente entendemos dessa forma, que os 10% são destinados ao garçom. Quantos e quantos restaurantes eu já visitei onde eu sempre acabo perguntando para o garçom se aqueles 10% de fato são destinados a ele. E para minha surpresa, ingrata surpresa, muitos respondem que não, que o empregador não destina aquele valor a eles, que aqueles 10% são retidos 100% pelo estabelecimento. Então isso nós sabemos, né, que é uma irregularidade praticada pelo estabelecimento, uma irregularidade também praticada pelo empregador, né, quando ele engana seus clientes. Então, de uma certa forma, está infringindo aí uma norma do direito do consumidor e, ao mesmo tempo, está infringindo uma legislação trabalhista quando deixa de destinar aquele empregado aqueles 10% que não são de propriedade do empregador, não são de propriedade do estabelecimento. Tudo bem? E aí, pessoal, vocês podem se questionar: ô Júnior, mas esses 10% ele é só do garçom? Então, pessoal, aí nós temos uma seguinte situação.
que depende muito da forma como foi convencionado, seja na CLT, seja na convenção coletiva, seja no acordo coletivo, ou seja simplesmente através de uma assembleia realizada entre os próprios funcionários. Então, os próprios funcionários acabam realizando uma ata ali de reunião, decidindo como será dividida essa questão. Nós sabemos que o conceito do pagamento dos 10% é porque ele foi bem atendido no local. E quem que atende aquele consumidor? Diretamente é o garçom, mas indiretamente nós sabemos que tem muitas pessoas envolvidas. Temos o cozinheiro, temos a pessoa da faxina, de repente aquela tiazinha do banheiro, ou seja, tem muitas pessoas envolvidas por trás desses 10%. Então, a divisão deste valor, o rateio deste valor, depende daquilo que está na convenção coletiva, no acordo coletivo, ou então na assembleia realizada entre os próprios funcionários. Eles então vão decidir de que forma aquilo será dividido entre os funcionários. 50% fica com os garçons e os outros 50% são divididos entre os demais funcionários. Fica a critério realmente de cada local, de cada categoria, de cada ramo de atividade. Tudo bem? Então isso não tem uma definição única. É cada estabelecimento que vai definir, cada classe econômica ali que define a forma como realiza este rateio. E pessoal, não podemos considerar somente aquele valor expresso na conta de serviço, como nós já sabemos. Porém, temos que considerar também aqueles valores pagos diretamente pelo consumidor aos funcionários do estabelecimento. Seja de repente quando vai pegar o carro e aí nós temos o manobrista ele busca então aquele veículo para entregar então ao consumidor, ao cliente, ou então de repente o próprio consumidor chega ali para aquele garçom e fala: olha, eu gostaria de te dar uma gorjeta aqui por tudo que você me atendeu nessa noite, pelo vinho especial que você me apresentou, enfim. Situações como essa acontecem nos estabelecimentos. Então, esses valores que são recebidos diretamente pelos empregados, qual é a forma correta de divisão desses valores? Esse valor recebido diretamente pelo empregado, ele deve então levar até o empregador e dizer: olha, eu recebi nessa noite, sei lá, R$100 aqui pagos diretamente pelos clientes. E esses valores eles vão integrar também aqueles 10% onde o empregador faz então um fechamento diário ou semanal ou então até mensal, dizendo: olha, nós recebemos aqui de valores pagos por terceiros, sei lá, R$1.000. E aí nós temos, por exemplo, 10 funcionários. Bacana, cada um receberá R$100 a mais no seu salário naquele mês. E aí, pessoal, que entra o conceito então da remuneração. A remuneração, então, é aquilo que é pago diretamente pelo empregador, somado àquilo que é pago então por terceiros. Eu tenho a somatória de tudo isso, onde vai integrar então a remuneração daquele empregador, daquele empregado. Aquele empregado então passa a receber não somente aquele valor pago pelo empregador, mas também aquilo que é pago proporcionalmente pelos seus consumidores, por terceiros. E aí, Júnior, será que essa questão da remuneração, as gorjetas pagas por terceiros, essas gorjetas elas integram o salário? Pessoal, vai integrar o salário apenas nas férias e no 13º. Nas férias e no 13º salário.
E quanto às demais verbas? Aviso prévio, adicional noturno, horas extras, descanso semanal remunerado, ele não vai integrar. Nós temos a súmula 354 do TST, que convém vocês fazerem a leitura, onde não integra para efeito de pagamento dessas verbas trabalhistas. Então, o empregador, quando ele vai pagar lá, por exemplo, o aviso prévio ao empregado, ele não vai incluir a gorjeta recebida por esse empregado mensalmente para calcular o valor do aviso prévio. Conseguiram entender? Da mesma forma, poxa, tem garçom que trabalha à noite, vai aí até de madrugada trabalhando. Essas gorjetas vão fazer parte do cálculo do adicional noturno? Não. Quando eu vou então calcular aqueles 20% que eu tenho que pagar ao empregado referente ao adicional noturno, eu não pego o valor desta gorjeta para calcular os 20%. Eu vou simplesmente pegar o salário dele com aquelas outras verbas de natureza salarial, tudo aquilo que está lá no 457 da nossa CLT, e aí eu pego todas aquelas verbas e calculo então qual o valor do aviso prévio, qual o valor do adicional noturno, qual o valor das horas extras deste empregado. Não pego então a gorjeta. Tudo bem? Mas é importante vocês entenderem que o artigo 29, parágrafo 1º da nossa CLT, ele determina que o valor médio de gorjeta paga para esses empregados deve constar lá na CTPS do empregado, na carteira de trabalho. Quando vocês abrem a carteira de trabalho, se vocês tiverem uma carteira de trabalho aí na casa de vocês, abre lá na página 42. Na página 42 em diante, nós temos lá como anotações gerais. Ali que o empregador deve colocar: este empregado recebe uma média de gorjeta no valor de R$100, R$150, R$200, enfim. O empregador já deve colocar ali nas anotações gerais a média de gorjeta recebida por este empregado mensalmente. Tudo bem? Está lá no artigo 29 da nossa CLT. E aí o rateio, como eu já falei para vocês, vai ser realizado a critério de como está estabelecido na convenção coletiva, no acordo coletivo ou então em assembleia ali dos próprios empregados. E o empregador? O empregador pode reter alguma coisa desse valor? Pessoal, ele pode sim. A legislação, a partir inclusive da reforma trabalhista, desde 11 de novembro de 2017, determina que esse empregador, ele pode reter 20% se a empresa estiver inscrita no regime de tributação diferenciado do governo federal. Agora, se essa empresa não está inscrita no regime de tributação diferenciado do governo federal, ela pode reter até 30%. Por que essa retenção ela pode acontecer? Para que o empregador não tenha prejuízos e consiga pagar aqueles encargos referentes à gorjeta, ele consiga pagar esses encargos sem ter prejuízo, tá bem? Poxa, vamos pensar, se está sendo um valor pago por terceiros aos empregados, está sendo um benefício que esses empregados estão recebendo, por que esse empregador vai ter prejuízo ao pagar encargos sobre esses benefícios? Então, ele não pode sofrer prejuízo. Então, o que o legislador realizou é o seguinte, eu acho até interessante e justo isso. Olha, retenha 20% ou 30%, dependendo de como a sua empresa está inscrita, para pagar esses encargos. E aí os outros 70% ou então até 80% você distribui entre eles e você, empregador, não tem prejuízo.
Poxa, isso incentiva que o empregador faça isso no seu estabelecimento. E aí você pode estar se questionando, ô Júnior, mas eu já me deparei com alguns estabelecimentos que não têm 10%, que o garçom não aceita receber o valor pago por nós. Realmente, o empregador, ele, de uma certa forma, ele que está no controle da situação, ele que tem o poder de determinar como será administrada aquela situação no estabelecimento. Então ele pode muito bem dizer, olha, aqui no estabelecimento nós não cobramos taxa de 10% do garçom e também não aceitamos nenhum valor pago diretamente para os empregados. Então ele pode colocar isso no estabelecimento quando ele não quer mexer com gorjeta. Tudo bem? Mas o governo foi e incentivou ele. Falou, olha, pode colocar no seu estabelecimento, é interessante porque aumenta o valor do salário dos empregados e ao mesmo tempo você não vai ter prejuízo nenhum. Tudo bem? Então essa retenção, o objetivo é este, fazendo com que então o empregador também não tenha prejuízos. Então nós sempre temos que entender que a remuneração é gênero, do qual o salário é espécie. Pessoal, nós vamos adentrar agora falando sobre a proteção ao salário. Eu vou então fazer uma pausa e já retomamos no próximo vídeo. Até já, pessoal!